ele é um carro popular. Mas ele entrega o justo pelo preço dele. Fala, galera perdida, beleza? Tudo certo? Tô vindo aqui mais uma vez com um review nosso, um review bastante aguardado depois do último review que foi lá o do Polo TSI com o William e o Paulo. Eu tô trazendo aqui para vocês o concorrente do Polo e do Virtus, que é o Onix Turbo. Esse carro aqui é um Chevrolet Onix LTZ Sedan 1.0 Turbo automático 2020. Guarda esse número que ele vai ser importante, eu vou explicar por quê mais pra frente, beleza? Mas antes da gente começar, já se inscreve aí no canal, deixa o like no vídeo, beleza? Aqui na descrição do vídeo tem também o link para as nossas redes sociais, segue a gente lá, tranquilo? A gente tá no Instagram, Facebook, Twitter, até no TikTok, cara. Então segue a gente lá, em todo canto, tem o link aí embaixo, tranquilo? Compartilha o vídeo com os amigos também, manda para aquele cara que tá querendo pegar um Onix, mas não tem muita certeza. Aqui a gente vai falar um pouco para você sobre como que é o carro, como que é conviver com o carro, o que que ele tem de bom e o que que ele tem de ruim, tranquilo? Então vamos lá, galera. Bom, se você viu o vídeo do Polo, algumas coisas vão ser interessantes aqui nessa comparação. Se você não viu, no final do vídeo eu vou deixar ele bem aqui assim, beleza? O linkzinho bem aqui assim pra vocês, mas lá no final do vídeo. Cara, uma coisa que o William, principalmente o William, que não curte muito Volkswagen, reclamou pra caramba do Polo, é o quão não dócil o Polo é, né? O quão assim calibrado mais para esportividade é o Polo. E ele realmente tem razão, o Paulo também falou sobre isso, calibração de suspensão, freio e tal, tudo isso. O Polo e o Virtus, por consequência, é o mesmo carro, um sedã, outro hatch, eles têm um acerto muito mais voltado para te entregar desempenho a qualquer momento e para fazer você sentir uma tocada mais esportiva. O Onix é completamente o contrário. Não que ele seja lento, o Onix não é lento. Inclusive, em alguns comparativos, o Onix andou mais rápido do que o Polo e o Virtus. Aí, cara, tem situações e situações. Não vou aqui dizer quem é mais rápido e quem é mais lento, até porque a gente não tem os dois ao mesmo tempo para comparar. Mas são carros parelhos de desempenho, são carros parelhos de economia, tá? Ambos os carros são econômicos, mas o Onix tem um acerto muito mais voltado para o conforto do que o Polo e o Virtus, sem colocar a performance em detrimento, tá? O que eu quero dizer? Ele é um carro muito mais assim macio, sabe, ao rodar assim, muito mais dócil e menos duro. O Polo e o Virtus, como bons Volkswagen que são, eles são mais duros, a suspensão é mais dura. Aqui eu tô passando por uma rua bastante irregular e, lógico, a câmera, né, o telefone vibra, mas eu não tô sentindo aquela pancada seca, sabe? Se eu tivesse um Polo e um Virtus, a pancada seria mais seca. E mesmo assim, ele é um carro que te entrega um desempenho bem legal, cara. Bem legal mesmo, tá? É compatível com os 1.0 turbo aí, mais moderno do que ele. Beleza, essa eu acho que é a principal diferença entre eles. Mas assim, rodando, cara, e o carro rodando. Olha, eu vou falar pra vocês, é um carro bem macio, bem Chevrolet, sabe? Não é molenga, mas ele é macio, ele é bem mais macio do que os principais concorrentes dele. Não é um carro instável, você consegue viajar em velocidades mais altas com ele, e entrar em curva sem ele dar aquela, sabe, aquela inclinada para fora, e muito menos aquela transferência de peso que chega até a assustar em carros mais molengas. Ele não é esse ponto. Até porque, apesar de ser um carro que aparenta ser grande, ele é pequeno, né? Ele é menor do que o Virtus. E ele é um carro leve também, até por isso que ele tem esse desempenho legal dele. O que pode te incomodar muito nesse carro, que me incomoda muito, mas não é uma coisa assim, não compre esse carro de jeito nenhum por conta disso, é mais uma coisa que requer um pouco de cuidado. Como ele é um carro baixo e é um carro muito macio, ele raspa o fundo em qualquer lugar, Além de raspar o fundo, com esse carro é fácil você raspar o motor e o câmbio, tá? Se você não tomar cuidado. Lógico, você não vai raspar o motor e o câmbio num quebra-mola,
Não. Mas uma rua de paralelepípedo, que você entre ali com uma roda antes da outra, sabe? Tem muita cidade do interior que tem aquela... a rua não tem uma sarjeta no canto da rua, né? É o próprio abaulamento da rua. E aí quando você tem uma transversal, você desce com o carro nesse abaulamento. Ali, se você não tomar cuidado, você raspa a frente do carro, o câmbio e o motor inclusive. Buraco. Se você cair com uma roda só em um buraco mais fundo, você pode raspar o motor e o câmbio. Isso é ruim porque pode te trazer um prejuízo maior, né? Numa situação boba. Infelizmente ela é boba e corriqueira, como cair num buracão, naquele puta buracão. O que na concessionária eles vendem como a solução para isso é botar o protetor de cárter. Cara, não é solução para isso, sabe? Inclusive eu levei esse carro para fazer uma revisão. Ele tá com um belo de um raspado no câmbio. E aí o técnico falou, você tem que botar um protetor de cárter nesse carro, porque senão você vai raspar o câmbio. Eu falei, cara, essa raspada aí, se tivesse o protetor de cárter, o que teria de diferente é que o protetor de cárter teria ficado lá na rua. Porque o protetor de cárter não é, sabe, o suprassumo da resistência. Não, cara, a primeira paulada ele quebra e ele fica fazendo barulho. Aí, sinceramente, vai do seu gosto. Se você curte usar protetor de cárter, coloca. Mas eu te digo logo, não é ele que vai salvar o teu câmbio, não é ele que vai salvar o seu motor. O que salva? Cuidado, cara. Cuidado, sabe? Quebra-mola mais alto, puta, passa devagar. Se você tiver espaço, passa com o carro torto no quebra-mola. É triste falar isso, mas passa, porque ele vai arrastar. Se tiver duas pessoas no banco traseiro, ele vai arrastar em qualquer lugar. Então é cuidado, sabe? É cuidado. Mas assim, piso nivelado é um carro excelente, tá? Apesar dessa calibração dele voltada para o conforto de suspensão, não te dá susto, sabe? Não balança, não navega em rodovia. Mesmo em altas velocidades, 140, 150, você consegue ir com ele numa boa. É um carro que te entrega realmente assim uma dirigibilidade muito boa, mesmo sem ter esse acerto esportivo da Volkswagen. Bom, daqui a pouco eu vou dar uma estacionada nele para mostrar o carro como um todo para vocês. Mas o porquê que eu falei que o ano 2020 era importante? Não sei se vocês vão lembrar, esse carro foi lançado no final de 2019, já como modelo 2020. As primeiras unidades, elas sofreram um recall. Esse carro foi um carro que chegou até a ter a venda suspensa pela Chevrolet. Uma ação, cabe ressaltar, rápida da Chevrolet. A Chevrolet não deixou o problema virar imenso para resolver, como a Fiat fez na década de 90. Mas o que acontecia, cara? Aconteceram, se eu não me engano, 2 casos de Onix Turbo pegando fogo, do nada, pegando fogo. Aconteceu o primeiro, ligou aquele alerta. Aconteceu o segundo, a Chevrolet suspendeu venda, recolheu a unidade para fazer recall. Se eu não me engano, ela deu 2 cruze, um para cada proprietário de Onix que pegou fogo. E quando as vendas foram retomadas, eu acho que semanas depois, 5, 6 semanas depois, o problema teoricamente estava resolvido. Desde então, não se tem notícia de Onix Turbo tendo esse problema de incêndio. Não se tem mais notícia. Você fica, piada, Onix incendiário, Onix com motor de Fiat tipo. Piada, tá? Não se tem notícia de Onix pegando fogo. Essa unidade já é 2020, não é 1920. Ela já é pós esse recall. E tá aqui com 20.890 e pouco, 20.900 quilômetros. 0 ocorrências, tá? Tem alguns relatos de Onix hatch e sedã fazendo barulhos no freio traseiro. Esse carro aqui não aconteceu isso. Foi mais ou menos na mesma época do incêndio, início de 2020 e tal. O pessoal dizia que quando você freava mais forte, você via um estalo no freio traseiro. Fizeram também um recall e aparentemente foi resolvido. Então é um carro que ainda, ele tem seus 2 anos de fabricação, ainda não tem problemas crônicos, tá? É uma mecânica muito mais simples. Eu vou mostrar o motor para vocês também. Quando você compara com o TSI da Volkswagen, é uma mecânica mais simples, por ele não ter injeção direta. Por outro lado, é uma mecânica mais barata, né? Você não vai ter com esse carro aqueles problemas de bico injetor que os turbo injeção direta tem. Em compensação, ele não é tão eficiente quanto os turbos de injeção direta. Ah, Antônio, eu sinto isso no consumo? Não, você não sente isso no consumo. Esse carro, eu digo para você, ele vai beber a mesma coisa que um Virtus ou menos. Por quê? Principalmente por conta da calibração do carro. Por ele ser um carro mais calibrado para o trânsito normal, ele não faz aquelas reduções a qualquer momento, ele não
qualquer triscada no acelerador, isso foi uma coisa que o Will e o Paulo falaram também no vídeo. Qualquer triscada no acelerador não te dá aquele desempenho pro outro lado. Esse carro é um carro que ele arranca, assim, a menos que você pise no fundo, ele arranca de um jeito mais assim, com uma certa parcimônia, sabe? Não que ele seja lento, ele não é, mas ele arranca com uma certa parcimônia. Agora, se você der no fundo, ele dá tudo que ele tem. Não distraciona igual um louco, não chega a ligar luz de controles, de limitadores, mas é um carro mais assim, suave, sabe? Uma tocada mais suave. Agora eu vou dar uma estacionada e vou mostrar para vocês no geral o carro e falar um pouco mais também de mecânica, de acessórios e principalmente do que mudou do modelo 2020 para o 2021. Isso é importante você saber também, beleza? Então fica com a gente aí, já já eu mostro mais para vocês. Bom, galera, agora com o carro parado aqui a gente consegue falar um pouco mais tranquilo sobre algumas coisas. O que esse carro aqui tem, principalmente diferente dos principais concorrentes dele, que são o Virtus e HB20 na versão sedã e Polo e HB20 na versão hatch. Basicamente, cara, esse carro eu costumo dizer que ele é um carro popular, apesar de caro, mas ele entrega o justo pelo preço dele, digamos assim. Ele é mais barato do que o HB20 e do que o Polo / Virtus, de versões semelhantes, considerando todos eles turbo. E ele tem, apesar de uma construção um pouco mais pobre, principalmente do que o Polo e Virtus, que são carros europeus, esse carro não é um carro europeu, quanto ao HB20, cabe análise, mas ele tem algumas coisas que os outros não têm, que eu vou mostrar para vocês aqui. Basicamente, esse carro, apesar de ser um carro de construção mais pobre do que o Polo, principalmente, ele é um carro muito seguro. Ele tirou 5 estrelas no Latin NCAP. Então, principalmente por conta da construção dele, que é barata, mas não é ruim, né? E por conta dos 6 airbags que ele tem desde a versão mais básica dele. Por isso que ele tem essa segurança aí ressaltada. O acabamento dele não é ruim, tá? Pode ser de uma qualidade inferior se você comparar com as versões de topo da HB20 e do Virtus, mas não é um acabamento ruim. A impressão que eu, Antônio, tenho é que a qualidade dele é um pouco mais baixa e ele é um carro que vai rodar menos até começar a fazer aqueles nheque-nheque de barulho, sabe? Aquele forro de porta batendo. Eu acho que um carro desse aqui vai lá com seus 80 mil quilômetros, está fazendo barulho já, coisa que talvez o Polo, talvez a HB20 não façam, não sei dizer, tá? É a sensação que eu tive dirigindo um e dirigindo o outro, que esse carro realmente tem uma construção mais barata, mas por isso que ele é mais barato do que a HB20 e Polo e Virtus, da mesma categoria. Hoje a FIP desse carro aqui 2020 está a 82 mil reais. Um carro desse aqui zero hoje, eu chuto que gira em torno de 95, 96 mil. Se você for procurar um Virtus ou um HB20 com os opcionais que esse carro tem, eu chuto que você vai passar de 100. Bom, então esse é o acabamento do Onix LTZ 2020. O que muda para o 2021 e para o 2022 eu vou mostrar para vocês agora. Painelzinho partida no botão, tá? Todos os LTZ têm partida no botão. Um toque, ele liga a injeção. O outro toque, ele liga o motor. Ou, vou mostrar para vocês também, vamos dar aquela sacaneada na bateria. Desliga, apertou, segurou um pouquinho, ligou o motor. Aqui no painel ele tem fixos, contagiros e velocímetro. E tem um indicador ali do nível do tanque. Ele tem aqui algumas opções, como tendência de consumo, índice eco, blá blá blá. Você passando aqui, ele te dá as opções e vindo aqui no menu, ele passa a informação de combustível odômetro, informações do veículo, onde ele tem pressão de pneus, temperatura do líquido de arrefecimento. Andando mais para frente, menu eco, que é aquele primeiro que a gente tava. Esse consumo, tá, gente? É para Brasília. Se você não sabe, Brasília tem algumas particularidades. Não tem um trânsito tão caótico como, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. E entre os bairros, vamos dizer assim, entre as cidades satélites, ela tem praticamente um trânsito rodoviário. Então é normal isso aqui num carro 1.0 turbo, tá? É fácil de conseguir esse consumo. Aqui a gente tem a centralzinha multimídia, que é bem completinha, é simples, mas é completa. Ela tem espelhamento de celular por cabo ainda, tá? No 2020 é por cabo, aceita Android Auto ou Apple CarPlay.
telefone, Bluetooth, etc. E isso aqui que é o Wi-Fi, que eu vou falar um pouco mais para vocês agora. Esse carro ele vinha com esse Wi-Fi, que se eu não me engano é um plano da Claro, tá? E ele é vendido num kit com o, não sei se está dando para ver, deixa eu tentar dar uma clareada, com o OnStar. Vale a pena, Antônio? Não! É caro pra caramba, tá? Ele te possibilita também um monitoramento do carro através de um aplicativo no seu celular. Você pode inclusive ligar o carro à distância usando o aplicativo, rastreamento por satélite, etc. Eu acho pouco prático, tá? Eu preferia que eu tivesse essa partida remota na chave do carro e não no aplicativo no celular. E é caro. Se eu não me engano, o plano mais básico é papo de R$50 por mês. Acaba que não compensa tanto assim. Esse carro na versão LTZ, ele pode ter transmissão manual ou automática. Esse aqui, como vocês estão vendo, é automática. O ar-condicionado não é digital, tá? O ar-condicionado é analógico. Ele tem câmera de ré, que eu vou mostrar para vocês aqui agora, e com as linhas de trajetória. Vocês estão conseguindo ver ali que eu viro o volante, a linhazinha rebola para um lado ou para o outro, mostrando na onde eu vou bater se eu continuar dando ré nessa direção. Esse câmbio aqui é o câmbio de 6 marchas que sai em toda a linha Chevrolet. É um câmbio bom, tá? Não dá trancos, é um câmbio de uso civil, bem tranquilo, que não deixa a desejar no desempenho, como eu falei. Inclusive aqui, se você colocar ele aqui no modo L, você pode fazer as trocas manuais através dessa maravilha, desse botão triste de ruim, marcha para cima aqui, marcha para baixo aqui. Ergonomicamente é terrível, mas funciona muito bem. A hora que você aperta, ele avança. A hora que você aperta, se estiver abaixo do limite de giro, ele reduz. Ah, Antônio, você falou que tinha algumas diferenças do 2020 para o 2021. A primeira delas está aqui. O 2020 tem carregador por indução, tá? Isso aqui é um carregador por indução. Lógico que o seu telefone precisa aceitar carregamento por indução. Além disso, ele tem um USB aqui e tem a tomadinha 12 volts ali. O 2021 não tem isso aqui, galera. Não tem. Isso aqui é um simples porta-objeto no 2021, beleza? Bom, galera, falando por fora aqui para vocês do carro, tá? Onix Plus LTZ Turbo 2020 automático. Por fora, cara, o que ele tem aqui de especial? Repetidores de seta, segurançazinha, vai. Ele tem, como eu falei, a partida sem chave com sensor presencial. Vou mostrar a chave para vocês aqui agora. Tanto a chave principal quanto a reserva são exatamente desse modelo, tá? E você consegue abrir o carro através desse botãozinho aqui. Você aperta, o carro tranca. Você aperta aqui de novo, o carro abre. O 2020 tem esse botão aqui na porta do motorista. E a gente anda aqui para o lado de cá. Ele tem também aqui na porta do carona. Funciona do mesmo jeito. Apertei, trancou. Apertei, abriu. O 2021 não tem na porta do carona, só tem na porta do motorista. Terceira grande diferença do 2020 para o 2021. O 2020, se você olhar aqui, ele tem duas entradas USB para o banco traseiro. O 2021 não tem nenhuma. Então, basicamente, a diferença do 20 para o 21 são esses três itens que eu considero bem impactantes, cara, principalmente a abertura no botão. O espaço por dentro do carro, como vocês podem ver aqui, não é ruim, tá? Para um sedã pequeno como ele é razoável. O Virtus é maior, tá? Mas é um espaço razoável. Você pode ver que tem uma cadeirinha e um booster aqui. Ali no meio, talvez cabe uma pessoa, se você não gostar nem um pouco dela. Espaço para as pernas ali não é ruim, cara, tá? É um espaço bom. Banco de tecido, um tecido que não é ruim, um tecido relativamente bom. Vou mostrar aqui na frente para vocês de outro ângulo. Aqui o detalhe do tecido do banco, tá? Esse banco com esse encosto de cabeça incorporado, que alguns amam, outros odeiam, tá bom? Aqui você tem o botão que desliga o controle de tração. Você usa bastante aqui, dá para se divertir legal. A abertura da mala, que você pode fazer através desse botão, ou você pode fazer através de um botão na própria chave do carro. Como eu já mostrei para vocês, ali você tem o botão para ligar o motor, ligar e desligar o motor. Vidro elétrico nas quatro portas com um one-touch, retrovisor elétrico, né? Ou seja, é um carro bem completo, cara. Ele tem sensor de acendimento automático dos faróis, como vocês estão vendo ali, tá? Tem um computadorzinho de bordo ali, bem completinho até, e a central multimídia. Como eu falei para vocês, o porta-malas tem abertura
eletrônica, você abre aqui na chave. O espaço, cara, é um espaço de razoável aí para bom para um carro desse tamanho. Talvez você tenha um ou outro aí com um porta-malas um pouco maior, mas o do Onix não é ruim. Você tem o step aqui embaixo, tá de uso temporário, padrãozão dos dias de hoje. Eu vou abrir o capô aqui para mostrar para vocês o motor, beleza? A principal diferença desse carro pro Polo e pro Virtus tá aqui, cara. Esse motorzinho 1.0 turbo, que não é ruim, tá? É um motor muito bom, entrega aí 116 cavalos, 16 e pouco de torque. Faz esse carro com câmbio automático chegar aí nos 100 km por hora em torno de 10,3, 10,4 segundos. E faz aquele consumo que eu mostrei lá para vocês, que varia muito de uso para uso, né? Mas aqui com a gente faz 17 km por litro. Qual que é a principal diferença, Antônio? Ambos são 3 cilindros, você pode ver que ele tem 3 bobinas. Ambos são turbo, tem a turbininha aqui. Mas o Polo e o Virtus usam aquele TSI, que é o EA, blá blá blá, não sei o número dele de cabeça, que é a injeção direta. E esse carro aqui, como vocês podem ver aqui, o flautista de Hamelin, tá aqui a flautinha de injeção convencional. O que que isso impacta na minha vida? Cara, ele perde um pouco a eficiência, tá? Um pouco a eficiência. Você não vai sentir isso no consumo, como eu falei, por causa da calibração do carro, que esse carro tem uma calibração mais tranquila, mais consumo e conforto, e os Volks têm uma calibração não esportiva, mas visando um pouco mais o desempenho. O principal impacto disso aqui na sua vida, quando esse carro der um problema de bico, vai ser muito mais barato de consertar. Ponto final. Os Volkswagen, como ele tem uma tecnologia mais avançada, para você trocar um bico é muito mais caro. Fora isso, cara, você pode ir em qualquer um dos dois sem medo, tá bom? O que eu recomendo que você faça, anda em um, anda em outro e compra o que te agrada mais. Beleza, turbinho! Galera, no mais, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, beleza? Se gostou, deixa o like. Se não gostou, vai pro inferno que te carregue. Deixa nos comentários aí, não gostei porque você é feio. Ah, não gostei porque o Onix não é tão bom assim. Não gostei porque o Onix é uma merda. Cara, deixa nos comentários aí que a gente aprende junto e te xinga também. Beleza? Se você tiver algum carro sugerindo aí pra gente, que queira sugerir pra gente fazer um review, manda nos comentários, cara. Concordou, manda. Não concordou, manda, beleza? Deixa o like. Segue a gente nas redes sociais, cara. Instagram, Facebook, etc. Se inscreve aí no canal pra você não perder nada que rola por aqui. Não esquece de ativar o sininho, beleza? Que aí vai chegar aí a vibrância na hora que a gente lançar o vídeo. Beleza, galera? Aquele abraço. Valeu!